Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre a festividade de Hanukkah. Curtam e compartilhem os conteúdos do nosso canal para fazer com que mais pessoas possam, de fato, conhecer a verdade, conhecer a Torá e os ensinamentos dos nossos sábios e também do nosso Mashiach Yeshua. Essa é a nossa terceira aula sobre os aspectos de profecias, os aspectos proféticos, melhor dizendo, sobre a festividade de Hanukkah. Porque a festa de Hanukkah ela nasce exatamente num momento onde havia muita escuridão. Era um momento onde o povo de Israel se encontrava sem os profetas. Nós vamos inclusive trazer aqui algumas referências que isso já vinha acontecendo de uma forma gradativa. De acordo com o Tratado Sanhedrin, no Talmud, Tratado Sanhedrin, página 11a, é dito o seguinte: os sábios eles vão abrir uma discussão aqui e eles vão dizer a seguinte frase, que desde a época em que morreram os profetas Hagai, que é o profeta Ageu, Zechariah, o profeta Zacarias, e Malachi, que é o profeta Malaquias, desde que esses morreram, o Espírito Divino, ou seja, o Ruach HaKodesh, se retirou do povo judeu. É aquilo que a gente já ouve falar bastante, porque depois da época dos profetas, do assim chamado Velho Testamento, nós não tivemos mais nenhum profeta de forma que profetizasse para a nação de Israel. Então, esse período, ele foi um período de escuridão para o povo judeu, ou seja, não tinha de fato profecias claras que indicavam algum norte para o povo judeu seguir, alguma inspiração que houvesse para que eles não desistissem da sua caminhada. Mas o povo de Israel, ele entra nesse momento justamente para um propósito da redenção, como nós muitas das vezes ensinamos, que a redenção, de fato, ela nasce no caos, ela nasce na escuridão. Quando nós vemos os nossos patriarcas, tanto Yaakov, em muitos momentos da sua jornada, assim como ele foge de Labão, ele foge durante a noite. O povo judeu, o povo hebreu, quando estava no Egito, Deus disse para Moisés que à meia-noite ele passaria pelo Egito e que ali haveria a libertação do povo de Israel. Logo, não se esperaria uma redenção de fato em um momento onde era dia. A redenção ela se iniciaria de fato à noite. Então, após esse período, ou seja, após esses últimos profetas nacionais morrerem, o Talmud afirma que, de fato, o Ruach HaKodesh deixou o povo judeu. Mas o Tratado Sotá, que é uma beraita, é um comentarista no Tratado Sotá, ele nos dá uma esperança, onde ele diz: embora a profecia tenha sido retirada dos profetas, ela não foi retirada dos sábios. Eles querem dizer o quê? Que apesar de não haverem mais profetas, aonde eles diziam, assim diz o Senhor, e ali eles liberavam uma profecia direta, ainda assim existiu a sabedoria dos sábios que eram inspirada por um nível de profecia. Esse nível de profecia, ele é chamado de Bat Kol. Ele não é de fato uma profecia nacional, mas há pessoas em cada geração, há tzadikim, há sábios justos em cada geração, onde eles se tornam kli, eles se tornam um recipiente para que de fato possa haver uma mensagem profética para aquela geração. A luz de Hanukkah, ela vem exatamente nos trazer isto. Aonde você pensa que acabou, aonde você pensa que não existe mais oportunidade de recomeçar, ali está a chama de Hanukkah. Perceba que, de acordo com a casa de Hillel, é dito que você acende uma chama por dia, de uma forma crescente, onde o dia mais importante
veio a se tornar Zod Hanukkah, que é o 8º dia onde todas essas chamas estão acesas. Existe ali um debate no Talmud sobre acender primeiro todas as chamas e depois vir diminuindo, mas a maior parte do povo judeu segue a tradição da casa de Hillel, onde se acende gradativamente. Então, os macabeus, por assim dizer, eles se tornaram uma espécie de sábios que traziam esse bat-kol, que traziam essa esperança. Com muita guerra, com muita batalha, com muita dificuldade, porque uma chama acesa no primeiro dia, ela representa de fato uma luz muito importante. Mas quando elas se tornam juntas, quando vai se tendo uma crescente dessas chamas, isso vai tornando o povo de Israel cada vez mais forte. Então o povo, os macabeus foram, por assim dizer, valentes e lutaram contra a opressão, contra a Grécia, né? Contra aquele Pat Yavan, que é conhecido assim, mas conforme daquela única chama, daquele único frasco de azeite, que era necessário, de acordo com os nossos sábios, para apenas um dia, durou-se 8 dias. Ou seja, aquele impulso inicial, daquele primeiro sábio, vamos dizer assim, daquele primeiro Hashmoneu, fez com que iluminassem os demais irmãos judeus. E ali, se tornando fortes, uns com os outros, conseguiram vencer todo esse império. Logo, esse período que se deu ali sem profecia, né, um período de escuridão, também foi um período onde se fortaleceu o Anshei Knesset Agdolah, a grande assembleia. E essa grande assembleia, ela vai, de fato, ser oficializada ali na época do Beit HaMikdash Sheni, no segundo templo, onde vão ter vários sábios de diversas tradições, e ali eles vão estabelecer de fato a tradição judaica, trazendo os conceitos espirituais, ou seja, conceitos até mesmo proféticos, para o campo prático, que é aí da onde a gente ouve hoje sobre as alahot, sobre os costumes da tradição judaica. Então, todo esse aspecto profético, ele veio a se transformar em aspectos práticos. Logo, quando nós acendemos as Hanukiot, quando nós acendemos as velas de Hanukkah, é como se nós estivéssemos atraindo a chefa da profecia, esse bat-kol, para as nossas vidas, para os nossos lares. Então é muito importante que cada pessoa, cada família, acenda a sua Hanukkah no seu lar. Independente se você, por exemplo, acenda na sua sinagoga, é importante que você acenda essas luzes na sua casa, porque uma vez que cada casa, cada lar, começa a acender as suas próprias luzes, isso fortalece o povo judeu, porque o povo judeu ele é feito de tradição familiar. Então você precisa ter uma base estrutural na sua casa para que, de fato, você consiga levar essa luz para fora. Por isso que as Hanukiot normalmente são posicionadas ou nas janelas da casa ou ao lado da entrada da porta, que é justamente os pontos principais de que quando alguém chega na sua casa ou passa em frente à sua casa, essa luz pode ser vista. Então, já que não temos os profetas nacionais, não temos aqui Zacarias, Isaías, Jeremias, não temos de fato essa profecia direta para o povo judeu, mas temos sim, através da inspiração dos nossos sábios, essa luz de Hanukkah, essa chama que é acesa todos os dias para dizer que o povo judeu jamais perderá a esperança da redenção, jamais deixará de lutar uma batalha, porque sabe que, mesmo que precisemos lutar uma batalha física, o povo de Israel sempre confia em Hashem. Deus, ele diz, eu vou com você, eu vou para a batalha, fortaleça os seus braços, fortaleça os seus pés e vá adiante dos seus inimigos, porque o Eterno lutará por vós. O texto é sempre claro em relação a isso. Então primeiro, saber que você não deve ficar sem fazer nada, porque Deus não vai lutar sozinho, Ele quer que nós sejamos coparticipantes dessa luta. Então é necessário você ter a sua espada, é
É necessário você ter seu arco e flecha. É necessário você ter uma inspiração divina para que você vá para a batalha, mas não confiando apenas no seu próprio braço, porque a Torá também nos adverte para não confiar na força do seu próprio braço. Logo, mesmo sem os profetas, a tradição judaica ela retrata os Hashmonaim como os guias desse Ruach HaKodesh, desse Bat Kol. Não de forma direta, como os profetas nacionais, mas de forma indireta, trazendo assim uma luz que é chamada de Ora Ganuz. Claro que a Ora Ganuz ela tem vários conceitos cabalísticos por detrás, mas aqui sendo trazido nesse momento é aquela luz que estava escondida, que não estava clara para todos os judeus ou para todas as pessoas da humanidade. Ela vai se despoltar a partir daqueles tzadikim, a partir daqueles justos que têm a coragem de acender uma chama, que têm a coragem de colocar a sua Hanukkah em frente à sua porta, nas suas janelas, para mostrar que Deus é conosco, que de fato o Eterno é quem luta pelo povo judeu. Por isso, no livro de Macabeus, que inclusive ele não se trata de fato de um livro que faz parte do cânone judaico, né? Ele faz parte de um cânone hoje conhecido na tradição católica, mas que é de muita importância para o povo de Israel, porque ali contém a história de fato dos Macabeus. E neste livro há uma passagem que diz assim, 1 Macabeus, capítulo de número 4, que diz: não é pela multidão que se vence uma guerra, mas pela força que vem dos céus. E aí o Midrash Tanhumá, ele faz um comentário interessante, muito parecido com esse texto dos Macabeus, que diz assim: os Hashmonaim lutaram, não com força ou poder humano, mas com o Ruach HaKodesh que os acompanhava. Ou seja, então mesmo que acabou os profetas, não tem mais Ruach HaKodesh, os sábios nos dizem que existia sim uma chama do Ruach HaKodesh em cada um desses sábios que eram tementes a Deus. E mais uma vez, não para profetizar como os profetas nacionais dizendo assim diz o Senhor, Kol Amar Hashem, mas que eles profetizavam através da sua ação. Ou seja, depois que eles conseguiam captar toda a espiritualidade, porque refinavam seus kli, refinavam seus vasos, recebiam essa luz e eles manifestavam através da ação, que foi através daquele jarro de azeite que duraria um dia e começou e durou, na verdade, 8. O que isso remete aos nossos dias é a chama individual que nós acendemos a cada dia. E para isso, o profeta Isaías, ele nos mostra em capítulo 60, verso 1, que diz: Kumiori kivaorer, levanta-te e resplandece, porque a tua luz chegou. Essa luz, de fato, ela representa a luz da redenção. E também o profeta Isaías, ele nos mostra em Isaías capítulo 9, verso 1, que diz: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Então essa grande luz, esse grande milagre que muitas das vezes ocorre nas nossas vidas, ele vai nascer em um momento de trevas. Ele vai nascer em um momento de caos. Se nós estivermos em situações confortáveis, em situações às vezes prazerosas, onde tudo está bem, as coisas que ocorrem na nossa vida, nós não damos a devida atenção e isso não acaba não se tornando, por assim dizer, um milagre para nós. Às vezes isso se torna corriqueiro. Mas quando nós estamos em momento de opressão ou um momento de escuridão, uma simples chama, ou seja, pode ser a primeira vela, a primeira chama da Hanukkah, que talvez não ilumine tudo de uma vez, mas ela já dá um prelúdio de que nós venceremos, de que nós temos a capacidade de nos fortalecer para vencer qualquer batalha. Por isso, o Ramban Nachmanides, ele diz que, mesmo sem os profetas, Deus continua enviando sinais de supervisão divina. E a Hanukkah, a festa de Hanukkah, é um destes sinais. Isso ele está comentando sobre Bamidbar, capítulo 7,
Então, o Nachmanides comenta sobre Bamidbar, Números capítulo 7, que mesmo que ainda não haja mais profetas, existe os sinais da supervisão divina. E um desses, lá ele vai citar outros sinais, mas que um desses sinais se daria em torno da festa de Hanukkah. Então, o que nós devemos aprender com esse período que nós estamos vivendo, que é um período de, vamos dizer assim, densas trevas, até por causa do calendário gregoriano que nós vivemos hoje, onde a influência maior do mundo se dá em torno das festividades pagãs e etc. Então, logo, o povo judeu, ele precisa saber trilhar esse caminho, saber essas jornadas, principalmente os judeus que estão na diáspora, eles precisam saber como lidar com essa situação para que ele não se enfraqueça e às vezes se esqueça da sua espiritualidade, vislumbrando as muitas luzes que existem aí. Porém, essas luzes, elas são luzes fictícias. Elas não são luzes verdadeiras. A luz verdadeira, ela vem através do azeite, que é espremido. Logo, esse azeite, que ele sai quando você espreme a azeitona, essa pressão da diáspora, essa pressão do exílio, essa pressão da falta dos profetas, gera no povo de Israel essa chama, que ainda que não seja a chama forte como do profeta Zacarias, por exemplo, é uma simples chama que dá força para uns ajudarem os outros. Por isso que as velas, elas estão juntas. E para finalizar, um comentário de Maharal de Praga sobre o seu livro chamado Ne'er Mitzvah, ou seja, Luz do Mandamento, capítulo 1, onde ele diz: uma revelação da luz superior em um período sem profecia. A pequena luz que restou a Israel no período grego cresceu até se tornar uma grande luz, fazendo com que houvesse a redenção para os macabeus. Então, se a festa de Hanukkah, ela ocorreu, não a festa, mas o evento histórico, ocorreu uma vez, e isso se deu posteriormente como uma festividade para o povo de Israel, isso é claro e muito óbvio que nós também passaremos por esses períodos. Talvez não da mesma forma, mas de forma diferente, porém o aspecto espiritual sendo o mesmo. Ou seja, tanto para aqueles que querem trazer escuridão, quanto também para aqueles que representam os macabeus dos dias de hoje, que lutarão até o fim para receber o Mashiach, Yeshua, que de fato contemplará essa grande redenção. A redenção virá através do Mashiach, mas ela nascerá através do povo judeu, porque o Tratado Sanhedrin também, página 97 e 98, vai dizer que quando Israel for meritório, o Mashiach virá nas nuvens, ou seja, do alto, trazendo de fato o consolo, o conforto, a verdadeira redenção, onde não mais teremos trevas, onde não mais teremos problemas e desfrutaremos de fato em paz da grande luz que está reservada para os tzadikim nos últimos dias. Mas saiba que você pode captar um pouco desta luz a cada chama que você acender. Não simplesmente por uma mera obrigação alárrica. Isso tudo é muito importante. Mas que nós venhamos trazer o conceito espiritual por detrás disso, para que de fato faça sentido quando olharmos para a chama da vela. Por que então olharmos no mínimo meia hora, uma hora, como dizem os nossos sábios? Para que durante esse período você possa ter uma introspecção, possa saber qual é a redenção que eu preciso nesse dia de hoje. O que é que de fato está em mim, em grande escuridão, que eu preciso iluminar? Porque talvez eu só vou conseguir me livrar dessa densa escuridão da minha vida quando eu de fato colocar uma chama próximo dela, iluminar e poder enxergar a sujeira que lá está. E quando enxergar essa sujeira que lá está, eu posso de fato limpar e purificar o nosso templo sagrado. Então, que o Eterno possa nos dar força nessa festividade de Hanukkah, para que nós venhamos a ser
vitoriosos. Por quê? Porque a festa de Hanukkah não é apenas uma batalha em que nós enfrentamos, mas é uma batalha que nós temos a certeza da vitória. Então, tendo isso em mente, devemos celebrar com muita simcha, com muita alegria e com muita shalom. Que o eterno Deus de Israel possa abençoar a todos grandemente. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.